Você já reparou como uma palavra de maldição entra na sua vida? E como podemos fazer para eliminá-la daquilo que está na nossa história? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer esse itinerário espiritual, lembrando a cada um de vocês que podem se inscrever no canal e participar todos os dias conosco. Quero meditar com vocês a palavra que está em São Marcos, no capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Diz assim: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. E chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pomba, e ele não deixava que ninguém carregasse nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tiveram medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: Levanta-te, atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, e isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedis na oração, acreditais que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. É interessante a gente perceber aqui este movimento que Jesus vai fazendo. Primeiro nós temos ali a dimensão da figueira. A figueira ela tem esse símbolo de Israel, símbolo dessa terra que produz leite e mel, mas ela está aqui também como uma expressão da força da palavra. Tudo aquilo que nós dissermos com fé, que nós acreditarmos, acontecerá. Se nós dissermos algo com convicção, as nossas palavras terão uma força para que aquilo possa acontecer. E Jesus usa o exemplo concreto da figueira e depois dá um outro exemplo que é absurdo. Diz esta montanha, lança-te daqui, e ela vai se lançar. Podemos mover montanhas pela força com a qual nós acreditamos aquilo que falamos. Bom, isso quer dizer o seguinte: que tudo aquilo que você vai dizendo com convicção, aquilo tem um poder de ser criado. Às vezes nós percebemos pais que vão dizer aos filhos: você não presta, você é um vagabundo, você é prostituta, Então o que acontece? Isso vai criando o ambiente espiritual para que estas coisas vão acontecendo. Por isso a tendência que você possa, ao dizer uma palavra com força aos seus filhos, aqueles que você ama, alguém que está próximo de você, é que aquilo aconteça. Por isso, precisamos entender a importância das palavras que nós estamos proclamando. Por isso, muitos de nós recebemos na nossa história palavras de bênção ou de maldição. Será que seus pais proclamaram palavras de bênção sobre você ou palavras de maldição? E você que é pai e mãe, tem proclamado palavra de bênção ou de maldição sobre os seus filhos? Percebam as palavras que saem da sua boca. Esse menino aqui é muito encapetado. Esse menino aqui não faz as coisas direito. Mas você é lerdo, menino. Então, quando você vai fazendo isso, você vai criando. Bom, este é um ponto. Mas eu queria trabalhar com vocês
uma outra dimensão, que é quando nós falamos conosco mesmo. Essas palavras interiores, elas vão construindo também realidades interiores de nós, dentro de nós. Muitas pessoas dizem para si, eu nunca consigo ter uma pessoa boa na minha vida. Eu não consigo ter um bom relacionamento, eu nunca consigo um trabalho, eu nunca consigo me dar bem com os meus irmãos, com aquilo que são com os meus familiares. Eu vou dizendo muitas coisas. Eu nunca vou passar no vestibular. Estas palavras começam a criar esta força. Eu às vezes faço aqui brincando, brinco com os outros missionários, eu falo assim, olha, pode deixar que eu vou jogar vôlei aqui, eu vou ganhar todas. Mas eu fico brincando, mas com muita convicção. E é interessante como a palavra se cumpre, com coisas, vamos dizer assim, brincadeiras. Você acredita tanto em uma coisa que parece que tudo começa a cooperar para aquilo que você está fazendo. E eu não falo isso simplesmente, é só pensar positivo. Não, é uma convicção, um trabalho. O que acontece é que como nós fomos formados com muitas palavras, a gente vai chamar de votos secretos, ou seja, votos que nós fizemos contra nós mesmos, as barreiras estão aí. Barreiras do tipo, eu não sou importante para as pessoas, as pessoas não gostam de mim, mas você fala isso com tanta convicção que você vai criando este ambiente, as pessoas começam a não gostar realmente de você. Você não começa a transparecer, a como que sair de dentro de você esta graça e esta maldição de acordo com aquilo que você vai dizendo. Então temos uma palavra que é externa e que vai ao alcance de outros, mas muitas vezes essa palavra de maldição ela é interna. E o que precisamos então fazer, Padre? Nós precisamos, primeiro, atenção à palavra que você está dizendo, porque você não vai conseguir colher frutos se você começar a amaldiçoar. Os frutos vêm da palavra de bênção. Por isso, você pode estar todo preparado para dar frutos na sua vida. Ou seja, você estudou, você buscou as condições necessárias para ter um bom trabalho, mas o trabalho não aparece. Por quê? Você criou, é como aquela figueira que está ali, ela está com folhas, ela está bonita, mas ao mesmo tempo ela não criou ainda os frutos, ela se preparou para criar os frutos, mas veio a palavra e aquela palavra quebrou. Por isso, cuidado, às vezes você se prepara bem, faz todo um caminho correto, até para conseguir um bom relacionamento, para conseguir aquilo outro, mas a palavra que é proclamada interiormente dentro de você quebra justamente no momento de dar os frutos. Por isso, preste atenção às palavras que você tem dito. Você pode fazer uma oração de renúncia dessas palavras, mas eu queria que, sobretudo, em vez de você olhar para o mal e renunciá-lo, pudesse também fazer uma outra experiência de trazer a luz, porque a própria luz tem a força de quebrar as trevas. Por isso, a palavra é de bênção. Perceba quantas vezes você está abençoando você e as pessoas. E você vai perceber que às vezes a gente quer corrigir o outro, falar que o outro tem que mudar, agride o outro com palavras, e você vai perceber que quando você fala uma palavra de bênção, tem muito mais força de mudança do que a palavra de maldição ou as correções. Faça essa experiência, eu tenho certeza que vocês vão tirar bons frutos desta autoridade que Deus vai te dando através da palavra. Vamos juntos, que Deus abençoe e compartilhe também com outros irmãos essa experiência da meditação da palavra. Deus os abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.